falo demais sobre a importância de se construir uma base teórica bem sólida, e a melhor maneira de fazer isso, tendo certeza que você não vai esquecer nada muito importante para trás, é estudar conteúdo por conteúdo. Mas aí surge aquela pergunta: quantos conteúdos estudar por dia? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e vamos falar sobre a quantidade diária de conteúdos a ser estudado por dia. E em primeiro lugar, galera, para a gente definir qual a quantidade ideal de conteúdos a se estudar por dia, a gente precisa levar em consideração 3 critérios. Sendo que o primeiro desses critérios é a sua base teórica inicial. Quer dizer, hoje, o quanto você domina da maior parte dos conteúdos. Se a sua base teórica é muito fraca, naturalmente você vai demorar muito mais para estudar cada conteúdo, porque você vai ter que aprender quase que do zero aquilo. Isso toma mais tempo, então é um estudo mais devagar. Não dá para você ver tantos conteúdos assim no dia. Por outro lado, se você já tem uma base teórica muito avançada, você estuda tudo de uma maneira muito mais rápida, tudo fica muito mais fácil para você, então você consegue ter disponibilidade para estudar mais conteúdos por dia. Um segundo fator que a gente tem que levar em consideração é a sua própria disponibilidade de tempo. Se você tem o dia todo livre para estudar, naturalmente você vai conseguir estudar mais conteúdos do que você poderia se você tivesse um período ocupado para trabalhar, por exemplo. Assim como se você tiver 2 períodos ocupados durante o seu dia, você vai ter uma quantidade ainda mais reduzida. Então tem que levar em consideração essa sua disponibilidade. E por fim, o terceiro fator que é bem importante é o momento do ano. Agora, por exemplo, a gente está mais no início do ano, todo mundo começando a preparação. Eu, no seu lugar, priorizaria muito a construção da base teórica, pelo menos durante o primeiro semestre inteiro. Então, nesse caso, a maior parte do seu tempo de estudo precisa ser destinada a essa construção da base teórica, então dá para colocar mais conteúdos e menos dos extras. Já ali, mais pro fim do ano, véspera do Enem, você não vai ficar estudando tanto conteúdo novo assim. Você vai fazer mais simulados, vai fazer mais revisão, mais lista extra. Então, esse momento do ano também pesa na sua decisão de quantos conteúdos estudar por dia. Dando o meu caso de exemplo, no meu terceiro colegial, o primeiro ano que eu peguei para estudar para o vestibular, eu tinha uma base teórica fraca, eu tinha muito conteúdo a aprender, e eu também tinha o dia todo livre para estudar, sendo que o período da manhã eu ia assistir aula. Então a minha manhã eu assistia 6 aulas e depois na tarde e à noite eu fazia o estudo desses 6 conteúdos. Então por dia eram esses 6 conteúdos que eu ia ver a teoria e depois fazer uma lista de mais ou menos 20 exercícios em média por conteúdo à tarde e à noite. Então ali eu consegui estudar 6 conteúdos no dia e fazer mais uma revisão. E nisso meu dia já ficava super lotado, eu super demorava para fazer isso, porque eu estava naquela situação, aprendendo as matérias do zero. Deu muito resultado, aprendi demais, só que era isso, eu não conseguia encaixar mais do que isso no meu dia, era meu tempo lotado com esses 6 conteúdos e uma revisão. Mas agora, por outro lado, no meu outro ano de estudo, quando eu já tinha uma ótima base teórica, eu já tinha até passado em medicina na UFMG, esse foi um ano que eu consegui estudar muitos conteúdos por dia, simplesmente porque eu já dominava demais tudo. Eu pegava cada conteúdo e ali, em menos de uma horinha, eu conseguia matar o conteúdo. Então dava para eu fazer bem mais do que 6 naquele dia. Mas é claro, isso é uma situação mais atípica, porque eu já dominava muito bem a maior parte dos conteúdos. E aqui tem mais um fator importante. Às vezes vocês falam, 6 conteúdos, mas isso era o quê? 6 matérias diferentes? 6 conteúdos, galera, é o equivalente a 6 aulas que o seu professor vai te dar. Sendo que cada aula tem um tópico. Então eu vou fazer o estudo desse tópico, digamos assim. E nisso, você pode estudar, por exemplo, 2 de física, 2 de matemática e 2 de química? Pode. Você pode estudar 6 de física? Eu não recomendo, mas pode. Então, quando eu digo 6 conteúdos, são 6 equivalentes de aula, 6 conteúdos de aula. E não são 6 matérias necessariamente. Pode repetir, estudar 2 conteúdos de uma mesma matéria, mas o que eu sempre indico é tentar estudar no máximo 2 conteúdos de uma mesma matéria no dia, para tentar diversificar mais, para você não ficar tão saturado assim de, olha, só física hoje, só matemática hoje. Assim você consegue espaçar mais, você tenha mais chance de, quando rever o assunto, quando ver a continuidade daquele assunto, você já fazer uma revisão daquilo que você viu para trás. Enfim, é interessante pegar esses 6 conteúdos e distribuir. História, física, biologia, matemática, português e literatura, por exemplo. Aqui são vários conteúdos, dá para dividir bem, dá para ver muita coisa sendo um pouquinho de cada. Mas aí agora, pensando no caso de quem não tem o dia todo para estudar e está começando a estudar, como foi o meu caso lá em 2019. Eventualmente
totalmente inviável querer fazer 6 conteúdos e uma revisão no dia. No caso, por exemplo, de quem tem um período do dia ocupado, eu já recomendo usar os outros 2 períodos para fazer 4 conteúdos e uma revisão. Para quem tem 2 períodos do dia ocupado, é tentar fazer 2 ou 3 conteúdos ali, talvez uma revisão, mas não encaixar todo dia, justamente porque o tempo é mais limitado, e tentar aumentar o prazo da sua preparação em dias, ou seja, estudar por mais meses, mais dias. Se esse vídeo te ajudou a se organizar melhor, se esse vídeo te ajudou a colocar ali os seus estudos em dia, já se inscreve no canal se você não é inscrito, e se você já é inscrito, ativa o sininho de notificação, porque às vezes o YouTube não envia notificação e vocês ficam sem ver os vídeos novos. Já segue também a gente lá no Instagram, o Lastro Oficial, para ter um contato mais direto comigo, primeiro link na descrição. Aquele abraço e bons estudos!